e as chuvas têm melhorado a situação de umidade de solo em importantes regiões produtoras do país e em algumas culturas que foram severamente afetadas, ou pela falta de água, ou posteriormente por conta também de geadas. Entretanto, algumas culturas ainda têm risco. Essas culturas podemos citar aí o trigo, a cana, o café, e é para falar a respeito deste assunto que nós vamos conversar agora pela internet com o analista da Geosys, o Felipe Reis, que participa agora do programa conosco. Daqui a pouco, o pessoal está falando que o Felipe vai estar aqui com a gente no Agricultura BR. Antes, nós vamos então falar a respeito de como que está a previsão do tempo. E olha, chuva forte e também cenários diferentes no litoral brasileiro. É o que nós vamos conferir com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. A frente fria que tem atuado no país há alguns dias começa agora a se deslocar em direção ao oceano, mas ela ainda vai influenciar o tempo em diversos estados, viu, Fabiano? Nas áreas entre o Mato Grosso do Sul, também sul de Goiás, Triângulo e sul de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Paraná e norte de Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Mas vamos ver a previsão mais detalhada, começando pelo sul do país, nas áreas entre o centro e sul de Santa Catarina, sudoeste aí do Paraná, o sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva, viu? No Rio Grande do Sul e também no oeste catarinense, o sol aparece durante todo o dia, com temperaturas baixas e há previsão de geada na campanha gaúcha. Na outra metade do país, mais precisamente no oeste de Mato Grosso, também na região norte, a previsão é de sol e de pancadas de chuva. E no litoral no nordeste, a chuva acontece no final do dia, mas sem grande intensidade, Fabiano. Agora o tempo permanece seco em grande parte de Goiás, também leste de Mato Grosso, Tocantins, norte de Minas e sertão nordestino, com temperaturas altas e baixos índices de umidade relativa do ar. E por falar em tempo seco, Fabiano, apesar da previsão de chuvas no sudeste e centro-oeste nos próximos dias, a chuva não é volumosa nem contínua o suficiente aí para minimizar os focos de incêndio. A previsão de calor e tempo seco no início de setembro agrava ainda mais a situação no centro-oeste, sul da região norte, interior do nordeste e também sudeste brasileiro. São Paulo tem o maior número de focos de queimadas deste ano, de acordo com o INPE. Olha só esse vídeo que mostra aí o avanço de uma nuvem de poeira e fumaça na região de Viradouro, em São Paulo. As imagens foram captadas pelo Clima ao Vivo e mostram a poeira dando lugar a uma nuvem de fumaça que chegou ao município por conta aí de um incêndio que aconteceu a leste de Barretos e que por conta também do tempo seco e quente se espalhou para outras cidades aí da região. É isso, Fabiano, essa foi a previsão do tempo de hoje. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Obrigado, Renata. Excelente final de semana para você. E a Renata destacava, né, essa nuvem, né, de poeira, de fumaça chegando ali na cidade. Foi um incêndio acidental. Aqui a gente não fala muito dessas coisas não, mas aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos um incêndio muito grave ali nos arredores de Dourados, aqui menos de 300 quilômetros da capital Campo Grande, 225 quilômetros, e ele foi causado por indígenas que atearam fogo em uma determinada região ali próxima ao município de Dourados, entre Dourados e Itaporã. Mas agora eu volto a falar de milho. Você acompanha comigo agora como é que está o cenário para o mercado futuro do milho. Pouca coisa muda, né, para o milho, vindo dentro daquilo que conversávamos nesta semana, nesta última quinta-feira especialmente, com Vlamir Brandalize a respeito deste assunto e também com Roberto Carlos Rafael da Germinar Corretora. Nós temos aqui os preços mais baixos, não devem voltar a 100, mas ainda com boas margens, ótimas margens para o milho, caso você tenha milho para vender. Posição de setembro vindo a R$ 95,65 a saca, com alta de 0,29%. Novembro, R$ 96,11 a saca, com alta de 0,14%. Janeiro, R$ 98,05 a saca, com alta de 0,11%. E março, na estabilidade, com R$ 98 a saca, viés de queda ali de 0,07%.
E olha, as chuvas têm melhorado a umidade do solo para diversas culturas em atividade no Brasil. Entretanto, muitas delas ainda seguem em risco. São elas, como nós dissemos já durante essa edição do Agricultura BR, a cana-de-açúcar, o café e o trigo, nos estados do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais. E para falar a respeito deste tema, eu vou conversar agora com Felipe Reis, analista da Geosys, que participa ao vivo do programa conosco. Felipe, obrigado pela participação mais uma vez. E aí o cenário ainda está meio nebuloso para essas culturas aí que tiveram bastante perdas, né? Principalmente o café e a cana-de-açúcar. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer falar com você, participar da Agricultura BR. Exatamente, nós tínhamos um cenário, já tivemos, né, uma safra bem desafiadora, e agora para o ciclo de inverno, pensando aí na produção de trigo, o cenário não é muito diferente, né? Nós até tínhamos uma previsão no início dessa semana de boas chuvas para os próximos dias, mas a previsão mudou, voltando um pouquinho atrás, e o volume de chuvas deve ser baixo para boa parte das regiões, certo? Então, se a gente analisar como que vai ser a precipitação acumulada para os próximos 7 dias, a gente está com o mapa no lado esquerdo do mapa, a gente observa o modelo europeu de previsão climática, a gente até observa as chuvas acima da média, onde está azul, de menor a maior intensidade, são chuvas acima da média, onde está marrom, de menor a maior intensidade, são abaixo da média, né? Então, temos chuvas aí para centro-norte do Paraná, sudeste de São Paulo, que é exatamente ali a região que tem uma boa produção de trigo, mas ainda observamos uma boa parte ali do Paraná, sul, sudoeste, com baixo volume de chuvas. Rio Grande do Sul deve voltar à seca, tanto um modelo quanto o outro apontam para baixa precipitação no Rio Grande do Sul. O outro modelo, GFS, é o modelo americano, que está até mais pessimista quando a gente pensa do lado do trigo, tá? E já pensando até mesmo para a próxima safra, que está para começar o plantio daqui a algumas semanas, essa baixa precipitação vem mantendo a umidade do solo baixa, né? Que já aconteceu esse ano, pode se repetir no próximo ano, pensando numa oferta de milho que já está reduzida, isso pode causar algum problema. Mas voltando para o trigo, a gente trouxe também um mapa de umidade do solo, que a gente fez a comparação. Do lado esquerdo a gente tem a umidade do solo hoje, como que está, né? Então todas as regiões laranja de menor a maior intensidade estão abaixo da média, certo? E na região roxa está acima da média. Então o lado esquerdo a gente olha uma umidade do solo atual, e do lado direito a gente consegue observar a umidade do solo para os próximos 7 dias. A gente vê que vai ter uma melhora apenas no leste, ali, sudeste do Paraná, pequena região de Itapetininga, macro-região de Itapetininga em São Paulo, mas boa parte do Paraná deve continuar com umidade do solo abaixo da média. Pensando nisso, Paraná, maior produtor de trigo do país, a gente tem tomado muito cuidado para fazer as nossas estimativas de produção de trigo, tá? Então, trigo, nós estamos estimando uma produção em torno de 7,3, 7,4 milhões de toneladas, aí consideravelmente abaixo do último relatório da Conab, em virtude dessa seca. Caso a gente tenha uma alteração de cenário, a gente pode revisar para cima, mas quando a gente analisa a umidade do solo, precipitação acumulada e o índice de vigor vegetativo, como está a saúde das lavouras, a gente mantém um alerta para a produção de trigo no país. Felipe, até aproveitando uma pergunta que chegou agora aqui a respeito da qualidade do trigo, tá? O Eduardo Pacheco Cerosi mandou aqui para nós a seguinte questão: parte desse trigo no Paraná está com qualidade inferior. E aí ele está sugerindo aqui que seria mais para alimentação de animais. Quando a gente fala dessa produção de trigo brasileira agora, que a Geosys acabou de trazer mais um dado, né, colocando essa produção com uma estimativa menor de produção. Esse trigo é o trigo total? É o trigo com qualidade para ir para os moinhos brasileiros? Como é que está funcionando essa questão de qualidade, até para atender aqui o questionamento do Eduardo? Certo, essa é a nossa estimativa, Fabiano e Eduardo, para a produção brasileira de trigo, tá? Então a gente não faz a separação quanto à qualidade, mas o que a gente pode dizer pensando no Paraná,
A gente tem as condições no estado estão um pouquinho mais favoráveis no leste, região de Castro, Tibagi, tem uma condição melhor para o desenvolvimento das lavouras. Então, caso seja a região do comentarista, do Eduardo, ele pode se beneficiar disso em relação às outras regiões. Já no norte, oeste do Paraná, que tem também uma boa produção de trigo, a umidade do solo está bem abaixo da média, isso pode diminuir, deve diminuir a qualidade do trigo, e aí ele pode ter algum problema quanto à alimentação do seu rebanho.